Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo. E antes do vídeo começar, eu gostaria que vocês primeiro se inscrevam no canal aí embaixo. Eu sei que tem muita gente ainda não é inscrita no canal, que eu tava vendo, e assiste os vídeos. Então, cara, se inscreva aí no canal antes. Já começa o vídeo dando o seu like aí, beleza? Para fortalecer. Eu tô indo agora na casa do meu pai e é um pouco longe. E agora é 6h30 da tarde, tá um trânsito aqui nervoso. Então eu vou demorar, acho que uma meia hora para chegar lá, até mais. E eu queria aproveitar esse tempo para poder fazer esse vídeo, que é um vídeo que eu tô devendo no canal aí há muito tempo. Então hoje eu vou aproveitar esse tempo para poder fazer esse vídeo para vocês aí, contando a minha história, né? Aonde, quando e como tudo começou, a minha história. Desde a época que eu comprei a primeira moto, como eu comecei, com quem que eu aprendi a andar, a dar grau, as coisas assim. Então eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Então, cara, se prepare, senta aí, pega a poltrona, relaxa, faz a pipoca lá, que esse vídeo vai demorar, mas eu acredito que vai ficar bem legal. Se vocês querem saber tudo aí da minha história, eu vou contar pra vocês agora nesse vídeo, beleza? Então, tudo começou quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade. Eu tinha 15 anos de idade. Eu estudava no colégio unificado, que fica aqui em Curitiba, no centro da cidade. Agora nem é mais unificado, agora acho que mudou o nome, né? Não é mais colégio, não sei. Então eu tinha 15 anos de idade e nessa época, isso foi em 2002, 2003 mais ou menos o ano, não lembro o ano certinho. Então nessa época eu não fazia nada, eu não trabalhava, lógico, eu tinha 15 anos de idade, eu só estudava e vinha para casa. Aí meu pai resolveu comprar uma distribuidora de bebidas, que estava meio falida na época, essa distribuidora. E meu pai resolveu comprar, e a gente morava numa fazendinha. Quem mora aqui em Curitiba conhece os lugares que eu tô falando para vocês aqui. A gente morava numa fazendinha, então pra gente vir do fazendinha até onde meu pai comprou a distribuidora dava 20 km, mais ou menos. Então não compensava a gente andar todo dia, fazer 20 km, porque ficava meio tenso, né? Gastava muita gasolina e tal. Então o que meu pai fez? Meu pai comprou essa distribuidora e daí eu comecei a trabalhar. Eu ajudava minha mãe, como eu tinha só 15 anos, eu não podia dirigir nem nada. Então eu ajudava minha mãe fazendo troco, balcão ali, atendia o balcão. E pra falar bem a verdade, eu não pirava muito em carro e moto, na verdade. Eu não tinha aquelas piras assim, é legal e tal. Eu, era bem de boa, assim. Eu tinha um sonho que era aprender a dirigir e poder tirar carteira com 18 anos. Que é o sonho que a maioria da piazada aí tem, né? Você poder tirar carteira com 18 anos e tal, pra você poder ter a sua liberdade. Então isso era um sonho que eu tinha, normal. Só que com 15 anos, meu pai já me ensinou a dirigir. Então meu pai me ensinou a dirigir e ele muitas vezes ele soltava o carro na minha mão. Tipo, eu sentava no colo dele, eu segurava o volante e ele, né, nos pedal aqui certinho. Então eu já fui pegando a noção já desde cedo, né, como é que era dirigir um carro. E moto eu nunca tinha andado. Nossa, nunca tinha andado de moto, nem sabia como é que era. Então meu pai me ensinou a dirigir na praia. Eu lembro que foi em Bombinhas, uma praia em Santa Catarina aqui. E peguei rápido até a mãe ali dirigir, comecei a dirigir e tal. Aí comecei a fazer as entregas na loja, quando a gente tinha um funcionário na época. Eu comecei a fazer entrega ali quando às vezes estava meio apurado. Na época tinha bastante movimento assim de entrega. Então era bem apurado. Então às vezes eu ajudava a fazer entrega com 15, 16 anos. Já dirigia, pegava água, colocava na moto, colocava no carro, colocava no carro na época, eu não sabia dirigir moto. E saía fazer entrega, velho. Vou entrar por aqui que tem muito trânsito. Então eu já comecei a pegar as manhas rápido ali, né? E depois passou um tempo, depois de um ano, acho que com 16 anos mais ou menos, eu queria aprender a andar de moto. Queria andar de moto e tal. Aí meu pai comprou uma Honda Bis. Comprou uma Honda Bis pra gente, né? Pra mim e pra ele, porque ele também não tinha carteira. E ele queria uma motinha também pra poder economizar e tal.
E daí ele comprou uma Honda Bis, uma 100 cilindradas, uma verdinha. Eu lembro até hoje dessa Bis. E nessa Bis eu comecei a andar de moto, na verdade. Porque acontece, não aprendi bem, porque a Bis ela não tem embreagem, né? Todo mundo sabe que é uma moto que não tem embreagem. Então eu comecei a aprender ali, meu pai me ensinou a andar com a Bis. E, cara, peguei as manhas ali. Eu lembro até uma vez que eu tava na casa da minha avó. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó e eu tava aprendendo lá. Eu tava meio que num gramado assim com a moto. E daí tinha um mato assim. E daí meu pai saiu, minha mãe saiu. E eu falei pro meu avô, vou pegar a Bis aqui pra mim dar uma volta por aqui. Daí ele falou, não, beleza, vou ficar junto com você e tal. Vamos aqui numa cancha aqui que tem e tal. E eu fico olhando, você fica ali andando com a moto, né? Pra você pegar as manhas, aprender mesmo a andar de moto. E cara, eu lembro que como a Bis ela tem só acelerador e freio, eu não sei o que aconteceu, que eu travei a mão no acelerador assim, cara, e não consegui frear e eu me empacotei no meio do mato lá, foi bem engraçado. Quase bati numa árvore com a moto lá, fiquei bem de cara, falei, putz, mas vai que destrua a moto aqui, meu pai chega em casa vai ficar louco, né? Então foi bem engraçado. E foi aí que eu comecei a andar de moto. Na verdade foi a primeira moto que eu tive. Foi uma Honda Bis que meu pai comprou pra ele e pra mim, pra gente usar. Daí meu pai comprou uma CG pra poder trabalhar na loja, pra fazer entrega, né? E porque a Bis era só pra gente passear e tal, comprar pão, essas coisas básicas aí que a gente faz no dia a dia. E daí meu pai comprou a Bis. E a CG era uma CG 125 2002 com partilha elétrica e freio a disco completinha. E então daí eu peguei a CG e comecei ali a pegar a manha da embreagem e tal. Peguei a moto ali, meu pai falou, você quer aprender e tal, agora usando a embreagem e tal. Fui aprendendo, peguei as manhas bem rápido. E pra resumir bem a história, com 18 anos eu tirei a carteira e ainda essa CG tava na loja. Nessa época aí eu já pegava a moto pra poder fazer entrega ou pra dar meus rolês. Daí eu fiz a carteira com 18 anos, começava a dar meus rolezinhos e tal. Daí era eu, o Rafael ali da esquina, o Caio, ele tinha uma Jog na época, eu lembro até hoje, uma Jog 90 cilindradas. Então a gente já começou ali a dar os rolezinhos e tal. E nessa época acho que nem existia GoPro ainda. Não tinha ninguém filmando, nem nada. Nem tinha aparecido o tiozão na época. O tiozão é meio que recente, vamos dizer assim. Então eu começava a dar meus rolês e tal. E daí depois da CG, eu lembro que foi o lançamento da Twister. Se eu não me engano, a primeira Twister, você é uma mula mesmo, né? A primeira Twister foi em 2004, se eu não me engano, ou 2005 que saiu a primeira Twister. E cara, eu lembro quando saiu a Twister, cara, eu falava, caralho, que moto tesão e tal. E cara, eu quero ter uma dessa e tal. E falei pro meu pai o seguinte, como eu ganhava na época R$400 de salário para poder ajudar a minha mãe e meu pai ali. Então com R$400 eu não conseguia comprar uma moto, muito menos manter ela, né? Então eu falei pro meu pai, pai, eu acho muito legal a Twister e tal, meu sonho e tal. Era como se fosse a Hornet na época, assim, né? Saiu a Hornet, nossa, era febre aquela porra. Todo mundo queria e tal. Então foi isso com a Twister. Então eu queria ter a Twister, comecei a sonhar. Aí um amigo meu comprou uma. Um amigo meu comprou uma ali na rua. Daí ele foi lá em casa e falou, Pia, comprei e tal. Eu lembro que ele comprou uma prata. Na época ele foi lá na loja e... eu falei, vamos dar uma volta comigo e tal. Daí subi na garupa dele, fui dar uma volta. Cara, achei aquilo um tesão. Porque, cara, era, uma 250 perto da 125 que eu aprendi a andar. Era muita coisa, entendeu? Era o dobro de potência. Então, eu achava aquilo, cara, sensacional. E daí, andei, daí ele pegou e deixou eu dar uma volta sozinho na moto. Cara, quando eu andei com aquela moto, eu falei, cara, que tesão, é isso que eu quero. E comecei a pegar um amor, assim, pela moto, pela Twister. E eu pensando, putz, que tesão e tal. Daí eu comecei a pensar, mas com R$400 eu não conseguia comprar uma Twister, né, cara? Não conseguia manter. Na época era 6 mil, 7 mil, se eu não me engano. E eu sonhando com aquela moto e peguei e comentei com meu pai. Aí isso depois de mais ou menos 2 anos ou 1 ano, não lembro exatamente. Meu amigo ali com a moto e tal. E eu com aquela pira e tal. E cheguei um dia e falei pro meu pai, pai,
eu tenho um sonho de comprar uma Twister. E eu sei que com o salário que eu tenho aqui da loja eu não vou conseguir comprar ela. Então eu tô pensando em sair daqui, procurar um emprego, fazer qualquer coisa, entendeu? Na época eu tinha feito uns cursos de informática, então tinha me formado técnico, né, em informática. Então eu tava tentando procurar alguma coisa nessa área. E comentei com ele, né? Eu falei pra ele, eu vou procurar emprego e tal, pra poder ganhar melhor. Pra vocês verem, né? Eu não pedi aumento de salário pro meu pai. Eu falei pra ele que eu queria trabalhar em outro lugar pra poder comprar a moto. Que era o meu sonho, né? Correr atrás e trabalhar já desde cedo, acho que com 16 anos, 17 anos, isso, não lembro. Pra comprar a moto. E ele falou uma coisa pra mim, falou assim, eu não quero que você saia aqui da loja, eu quero que você continue aqui. Pra você ajudar a tua mãe, porque meu pai, ele trabalha em outra coisa, entendeu? Ele não trabalha com a gente, então ele tem um emprego dele, então ele não podia ficar com a minha mãe lá e comigo. E como aqui em Curitiba, aqui o índice de criminalidade é meio alto, assim, então é meio perigoso também deixar a minha mãe sozinha na loja e tal, é meio complicado, né, na distribuidora. Aí ele falou, não, faz o seguinte, você continua trabalhando aqui e eu compro a moto pra você, eu vou te dar a Twister. E o que aconteceu? Esse meu amigo que comprou a Twister na época, ele se acidentou feio com ela. Ele foi cruzar um sinaleiro e uma caminhonete estava saindo. Se eu não me engano, ele bateu no para-choque, caiu, quebrou a moto, abriu a perna, o joelho, teve que fazer cirurgia. E meu pai pegou e falou pra esse amigo meu, falou assim, quanto que você quer na moto? Eu vou comprar ela batida. E daí eu arrumo ela, coloco as peças original. E cara, eu falei, nossa, que massa, meu pai vai comprar uma moto pra mim, meu sonho e tal, né? E aquela pira de pegar a moto logo e tal, e a moto tava tudo quebrada. Aí eu lembro que o meu pai tinha uma besta na época, e a gente foi lá na casa dele, ele fechou negócio com um amigo meu e comprou a Twister. Pagou lá, acho que na época foi 6.200 ou 5. Eu sei que ele pagou R$1.000 abaixo da FIP, que era uma Twister 2006, uma prata. Então meu pai comprou a Twister, daí a gente mandou arrumar, a gente levou na Honda e deixamos ela pra consertar, pra fazer tudo que tinha que trocar. Tinha que trocar guidão, tinha que trocar a asa do tanque, rabeta, paralama, pisca. Tipo, é uma coisa básica que tem que trocar quando a moto cai, né? Então daí meu pai, eu não lembro quanto que ele gastou na época pra arrumar, mas não gastou muito, assim. Na época não era tão caro assim as peças. E daí ele mandou arrumar a Twister e ficou, se eu não me engano, um mês lá na Honda, porque tinha que vir as peças de fora, né, de São Paulo, e demora pra vir e tal. E daí tinha a mão de obra dos caras, que demora, não sei o que. E depois que meu pai fechou o negócio, ele falou, não, eu vou te dar, cara, você sabe, a gente fica eu não consegui nem dormir, cara, durante um mês, assim. Falei, nossa, eu não vejo a hora de pegar a Twister, não sei o que. E daí até que chegou o dia, olha lá, cagada, puta merda, né? Aí até que chegou o dia de a gente pegar a moto. A gente foi lá, pegamos a moto. Cara, a hora que eu olhei pra ela assim, cara, eu quase chorei de emoção, assim, de saber que eu era a moto do meu sonho, cara. Era ter uma Twister. E eu consegui, entendeu? Meu pai, graças ao meu pai, que meu pai é um cara que ele é muito foda, cara. Ele é o melhor pai que uma pessoa pode ter, entendeu? Ele foi lá, pagou a moto à vista. E meu pai na época, ele não era um cara, até hoje, né? A gente não é rico, a gente é trabalhador. Minha família sempre foi trabalhadora, assim. Meu pai sempre foi trabalhador, entendeu? Então meu pai foi lá, juntou a grana que ele tinha e comprou a moto pra mim, cara. Isso foi uma coisa que eu não tenho como eu agradecer até o fim da minha vida pelo que meu pai fez pra mim, entendeu? E então ele foi lá, comprou a moto do amigo meu, mandou arrumar. E chegou o dia a gente ir lá buscar a moto, cara, minha felicidade, assim, era sem preço, entendeu? Não tinha nem como explicar a sensação que eu tive na hora de ver a moto lá, novinha, com guidão novo, tudo novo, cara. Foi trocado tudo novo, original. Aí eu comecei a andar com essa Twister. E resumindo, eu fiquei 6 anos com ela. E depois apareceu a Hornet, apareceu as outras motos e tal. E eu ficava olhando com os caras com aquelas motonas, né?
E ficava pensando, pô, esse cara tem grana pra caralho, né, cara? O cara pra tirar uma moto dessa e tal. Falei, cara, nunca que eu vou conseguir, né? Tipo, aquele pensamento medíocre que a gente tem quando a gente é adolescente, ou a gente vamos dizer assim, adolescente, né? Até 18, 19 anos você é adolescente, sei lá, 17 anos. Então aquele pensamento que eu tive, falei, cara, e eu nunca vou tirar uma moto dessa, imagine e tal. E tinha medo, né, de uma 600 cilindradas, de uma 1000 cilindradas. E, pô, era feliz com a minha Twister, né, cara? Viajava tudo que é lugar, ia pra São Francisco. E nessa época, eu ainda estudava no Unificado. E às vezes eu ia com a Twister, ou às vezes eu ia de carro pro colégio. Quando tava o tempo bom, eu ia de moto. Aí conheci o Henrique. O Henrique da XJ6, aí muitos que estão assistindo esse vídeo conhecem ele. Eu conheci o Henrique no colégio e ele... Só que eu não tinha muita amizade com ele, assim. Tipo, a gente era oi, tchau. Sabe aquela pessoa, assim, aquele cara que você dá um... Você meio que se dá bem com o cara sem conversar com ele, sabe? E daí... Ele tinha uma 300 na época. Daí ele começou a fazer amizade e tal. E daí ele falou assim, cara, você não tem moto, eu tenho uma 300 e tal. Tem uns amigos que andam de moto comigo e tal. Você podia sair com a gente e tal. Ele me convidou na camaradagem mesmo. E daí comecei a andar com ele. Comecei a andar com o Henrique e com o Leonardo. Comecei a andar com ele também, que na época ele tinha uma GS500. A gente começou a ir para os encontros. E cara, e depois daquilo eu comecei a pegar meio que amor por moto, assim, sabe? A gente começou a ir na época no encontro que tinha na sexta-feira ali no Pinheirão. Aí ia moto grande também, tudo que tipo de moto. E eu ia lá e olhava as motos. Eu falei, que tesão e tal. E com aquele pensamento que eu nunca ia ter uma moto maior, né, cara? Tipo, aquele pensamento medíocre que a gente tem antes da gente evoluir o nosso pensamento. Aí eu ficava pensando, né, cara? E comecei a ir pros rolês e tal. E daí comecei a olhar a Hornet, né? Teve o lançamento da Hornet, que era a bolinha. E como todo mundo, começou a pirar na moto, né? Puta, a moto é tesão e tal. Queria comprar uma Hornet, né, e tal. E também pensando naquilo, né, rapaziada? Tipo, era complicado. Meu pai, eu não ia pedir uma Hornet pro meu pai. E meu pai também não ia ter condições de me dar. Eu também acho, porra, vai se fuder, né, cara? Eu fiquei pensando, vai trabalhar pra comprar a moto, né? Como eu fiz na primeira vez pra comprar a Twister. Meu pai, como era uma moto que não era um valor tão alto, então ele me deu a moto. E daí eu comecei a sonhar com a Hornet. Cara, quando teve o lançamento dela em 2014, 2012, que foi aquela branca que saiu, que eu assisti os vídeos do Fabinho da Hornet. E foi aí que comecei a assistir os vídeos de motovlog, do tiozão, do Fabinho. E comecei a sonhar com a Hornet, velho. Comecei a pirar na Hornet. Gostava muito da Twister, gosto até hoje. Se eu pudesse, eu teria uma pra trabalhar. Eu só não tenho porque é uma moto que bebe muito pra ela ser carburada. E pneu é caro. Então, aí eu comecei a pirar na Hornet, velho. Comecei a pirar na Hornet. Putz, comecei a assistir os vídeos, todos os vídeos do Fabinho da Hornet eu assistia. Falei, nossa, cara, que massa, a moto dá 180, dá 200, caramba, que massa e tal. E daí comecei a sonhar com a Hornet, com aquele pensamento, né? Putz, será que eu vou conseguir? Como é que eu vou fazer? Trabalhando na loja lá com a minha mãe, eu não tinha um salário muito bom ainda, né? Ganhava, acho que... eu não lembro quanto ganhava na época. Mas não era um salário bom, assim, e tal. Porque era um salário só pra me ajudar minha mãe, né, cara? Então, não era um salário top. Então eu comecei a pirar na Hornet, mano. E teve uma vez que eu fui no encontro do Pinheirão. Fui eu e o Henrique. E isso era mais ou menos 9 horas da noite. A gente tava lá curtindo e tal, um som e olhando as motos. E começou a garoar forte. E daí eu falei pro Henrique, vamos colocar as motos ali embaixo daquela cobertura do estádio ali, que é um estádio de futebol que tá desativado. Vamos colocar as motos ali. E isso é pertinho do encontro, tipo 20 metros do encontro, entendeu? Então colocamos as motos ali. E como a galera que tava ali com as motos grandes, moto pequena, começou a pôr as motos ali pra fugir da chuva, né, daquela garoa. E daí
tava eu e o Henrique conversando, sentado em cima das motos, assim, e tal. Eu na Twister, ele na 300. Então olha pro lado um cara com uma Bandit 1250 preta, sentado assim, isoladão, assim, o cara, tipo, sem falar com ninguém, assim. Aí começamos a puxar assunto com esse cara. Comecei a puxar assunto com ele, eu e o Henrique começamos a trocar ideia com ele, o cara é gente boa. Foi o dia que eu conheci o Erickson, né, cara? Quem tá assistindo esse vídeo aí, me conhece o Erickson também. Hoje ele tem mais head igual a minha. E foi ali que começou a amizade entre eu e o Erickson. Só trocar ideia e tal. E daí o Erickson conhecia muita gente que tinha moto grande, porque ele tinha uma Bandit, né? Então, graças à amizade dele, a gente começou a sair de moto. E eu lembro que a gente fez uma amizade, e foi uma amizade bem legal, assim, entendeu? Que a gente tem até hoje. E ele falou pra mim, ele falou pra gente assim: sexta-feira que vem a gente pode marcar outro rolê. Eu vou chamar um amigo meu que tem mais Red preta, mais Red 1000 preta 2010. Eu falei, beleza, né? Vamos marcar, né? E daí na outra sexta-feira, a gente foi dar um rolê lá no posto da Batel. E daí a gente conheceu o Nasser, que é um dos meus melhores amigos que eu tenho aí. E daí tava eu, o Erickson e o Henrique. E daí daqui a pouco veio o Nasser, aquelas Red preta. Cara, a hora que eu olhei aquela moto, velho, eu pensei, puta que pariu, velho. A moto, a Hornet é tesão, mas olha que coisa mais linda, mais Red preta, mano. Já tinha o escape e tal. E eu fiquei pensando, esse cara tem dinheiro pra caralho, né, mano? Olha a moto do cara. Todo mundo pensa isso, velho. Quem não conhece muito preço de moto, fala que a gente que anda com essas motos, a gente é milionário, entendeu? E não é bem assim. Então eu fiquei pensando, o cara tem dinheiro pra caralho, né, velho? O cara com mais Red, pau, e ele tinha o macacão da Alpine Star e tal, uma jaqueta da Alpine Star. Eu falei, que tesão e tal, né? Falei, que tesão a moto e tal, mas tinha aquele receio, aquele medo do mais Red, uma 1000. E nunca pensei que ele ia me oferecer a moto, né, cara? E daí a gente começou a dar rolê e começou a ficar uma amizade forte entre eu e o Nasser, assim, como é que eu posso falar pra vocês? O meu pensamento meio que bate com o dele, assim, sabe? Pode até ser meio gay eu falando isso, mas a gente bate em muita coisa, assim, então ficou uma amizade bacana, sabe? Uma amizade legal. E aí eu perguntei pra ele, cara, o que você trabalha? E daí ele falou pra mim, cara, eu entrego pizza. Eu sou entregador de pizza. Aí eu pensei, mas o cara entrega pizza com uma moto dessa, né, mano? Fiquei pensando. Eu falei, sério, né? Meu pai tem um bar, eu trabalho no bar do meu pai, e de noite, de dia eu trabalho no bar e de noite eu entrego pizza. Eu falei, velho, mas quanto você pagou na moto e tal? E comecei aquelas perguntas que amigo faz, né? Quando você pagou e tal. E dele, cara, não é difícil, velho. Eu guardei uma grana, comprei a moto, velho. Não tem, a gente que não é rico, a gente trabalhando em 2 empregos, a gente consegue comprar as coisas, entendeu? E daí eu queria comprar a moto, queria comprar uma moto 4 cilindros, né? E meio que o Nasser meio que me inspirou, assim, ele foi me dando os conselhos de como eu tinha que fazer pra comprar uma moto maior pra mim, né? E foi aí que ele me falou, cara, procura uma pizzaria e tal, eu tenho uma YBR. Se você quiser, se eu te vendo a YBR, eu quero comprar uma CG pra mim poder trabalhar. O Nasser fazia entrega com essa YBR vermelha. Ele, cara, eu te vendo aqui, te faço por 2 conto a moto. E, cara, vai trabalhar à noite, cara. Vai procurar emprego aí, motoboy, tem bastante serviço de motoboy aí. E foi isso que eu fiz. Ele me vendeu a moto. Eu emprestei dinheiro do meu pai, 2.000, pra mim pagando, acho que 400 ou 300 reais por mês pro meu pai, pra mim comprar a vista do Nasser a moto. Ele podia me fazer parcela, mas eu preferi pagar a vista também. Então o Nasser me incentivou, cara, a comprar a moto, entendeu? Foi um cara que eu agradeço, assim, eternamente também. Que é um cara que me ajudou muito a crescer no meu pensamento. Eu tinha um pensamento muito pequeno, que eu não ia poder comprar uma moto grande, que, sabe? Então foi um cara que me incentivou, um cara que fez eu mudar o meu pensamento. Então eu comprei a moto e comecei a procurar emprego, cara. Saía durante uma semana inteira, fechava a loja lá da minha mãe,
6 horas e ia procurar emprego em pizzaria. Comecei a bater tudo que é pizzaria no bairro pra procurar e tal. Eu achei uma que foi a El Tomato, que eu comecei a fazer os vídeos de CG, foi nessa pizzaria aí na El Tomato. Fui contratado na El Tomato, registrado tudo bonitinho, tinha um salário bom, entendeu? E comecei a trabalhar ali. Na época antes da crise, cara, só na pizzaria, fazendo entrega nessa pizzaria, eu tirava 3 mil por mês. Assim, e quando era mês bom, assim, sabe? Eu tirava 3 mil. Mês ruim, 2,5. Então já era mais do que eu ganhava na loja, que era na época 1.000 e pouco. Então eu já tinha uma condição de comprar uma moto pra mim, uma moto melhor, né, cara? E daí eu falei assim, pô, vou comprar a Hornet. Aí trabalhei em 2 empregos, direto, domingo a domingo, comprei a Hornet, cara. Comprei a Hornet, graças a Deus consegui comprar. E comprei uma 0. E foi a minha Hornet branca em 2014. Só que na época a Twister eu já fazia uns videozinhos no YouTube, entendeu? Eu postava uns videozinhos ali dos rolezinhos, mas nada tipo pra ganhar inscrito. E nem pra como é que eu posso dizer, pra ganhar dinheiro. Sendo que eu nem sabia que ganhava dinheiro na época no YouTube. Caralho, o caminhãozão aqui passando no gás. Então eu já colocava uns vídeos no YouTube ali com a Twister. Tinha lá do que 200 inscritos na época. Começava sempre, colocava lá sem edição nenhuma, do jeito que tirava da GoPro o vídeo, eu colocava já no YouTube, foda-se, entendeu? Tanto que tinha vídeo de 15, 20 minutos. Então, sem edição nenhuma, assim. E daí eu comprei a Hornet. Aí a única coisa que eu precisei do meu pai para poder comprar a Hornet era do nome dele, para poder financiar, porque eu não ia poder comprar uma moto à vista. Era um valor meio alto, né? Na época custava 35 mil uma Hornet de 2014. Então, com o meu salário que eu tinha na pizzaria, mais que eu tinha de dia, eu conseguia pagar o financiamento, que na época era R$902 por mês da moto. E daí meu pai me ajudou, ele não me deu dinheiro, mas ele emprestou o nome dele para financiar. Aí foi aquilo de novo, né, cara? A gente foi na sexta-feira para fechar negócio. Eu comprei ela ali na Honda da Avenida Batel, ali no Batel. E foi o Guilherme que me vendeu. O Guilherme hoje não trabalha mais lá. Até mandando um abraço pro Guilherme, se ele tá vendo esse vídeo aí. Foi o vendedor aí. Então eu comprei a branca, que eu pirava nos vídeos do Fabinho da Hornet e eu queria ter uma igual do Fabinho da Hornet. Não por inveja, mas eu achava tesão a moto. Então eu comprei a Hornet nessa época aí, branca. E daí foi aquilo, né? Comprei na sexta. E daí final de semana inteiro com aquela pira. Falei, caralho, velho, não vejo a hora de pegar a moto. E daí a moto tava lá na Lapa, então ela tinha que vir pra Curitiba pra montar a moto, né? Que ela vem desmontada e tal. E daí passou uma semana e eu não conseguia dormir durante mais uma semana, velho, esperando a moto e tal. E daí finalmente a moto chegou, fui lá buscar ela. Quase chorei de emoção. O Nasser me levou pra poder buscar a moto. E daí foi aquilo, né, pesado. Eu comecei a andar com a Hornet, comecei a fazer amizade com a galera que tem moto maior. Isso é óbvio, né? Não parei de andar com os caras das motos pequenas, mas porque é uma coisa que eu acho ridícula você parar você ter aquela... Por exemplo, se você tem uma moto grande, você não anda mais com o cara de CG. Vai se fuder, entendeu? Cara, isso eu acho pra mim é ridículo, entendeu? Não importa a cilindrada da moto, velho. Tem que ter parceria, andar com o cara. Se ele tem uma Jog, uma Bis, foda-se, qualquer moto tem que ter a parceria, a amizade, que é o amor pelo motociclismo e não pela motocicleta, tá? Então eu comecei a andar com o Nasser, com o Erickson, comecei a fazer amizade com muita gente que eu conheço hoje, que tem amizade até hoje. E daí teve uma vez que o Nasser me ofereceu o Ace-Head para dar uma volta. Falou, Piá, quer dar uma volta com a Ace-Head e tal, pra você ver como é que é e tal. E eu não curtia carenada na época, sabe? Eu não tinha aquelas piras de andar com uma carenada. Eu gostava da Naked, né? E daí ele falou, anda aí com a minha moto e tal. Ele me ofereceu, jogou a chave na minha mão, Pia, anda com a moto, sei que você anda bem e tal. Já tem uma experiência com moto 4 cilindros.
e comecei a andar com a moto dele. Ele me dava algumas vezes, ele me deu. E a hora que eu andei com aquela moto, mano, eu pensei, caralho, mano, eu achava que a Hornet era uma moto foda, assim, tipo de motor. E mas comparado com uma 1000, mano, porra, não tem como comparar, entendeu? É muito mais motor, mano, muito mais, assim. É motor que sobra e motor que te assusta, a S-Head. Isso mais Red, imagina uma BMW, uma S1000, uma ZX10, que é mais forte que uma S-Head. Eu nunca andei, eu tenho um sonho de andar com uma BMW S1000 e nunca andei. Até se alguém tiver, quiser oferecer me dar uma volta aí, fazer um vídeo, eu fico agradecido, beleza? Então eu andei com a S-Head e falei, caralho, mano, que moto foda, mano, que tesão e tal. E daí, resumindo, fiquei 1 ano ou 2, se não me engano, com a Hornet, pagando financiamento ali dela, pagava 900. Aí o dinheiro que sobrava eu comprava, usava pra dar meus rolês e tal. E ralando, pizzaria, de dia e à noite, mano, ralando. E quando a gente começa a trabalhar assim, pesado, a gente começa a evoluir nossa cabeça, entendeu? A gente começa a evoluir nosso pensamento, entendeu? Porque as coisas não é assim que vem fácil. A gente tem que correr atrás, mano. Eu era um merda que tinha um pensamento pequeno, mas graças ao Nasser e algumas amizades que eu tinha, eu comecei a evoluir meu pensamento, entendeu? E comecei a correr atrás, mano. Comecei a correr atrás. Comprei a Hornet. Aí teve uma vez que o Nasser comprou ele foi trocar de moto. Ele tinha uma MT, depois a S-Head ele comprou a MT e tal. Depois comprou outra S-Head Zero. E no dia que ele comprou a S-Head Zero, ele me ligou. E ele falou, Piá, tô indo comprar uma S-Head e tal, vem aqui comigo. E daí quando eu fui lá, e eu tinha a Hornet, quando eu fui lá, tava essa S-Head que eu tenho hoje lá, estacionada não, pra vender lá dentro, mano. A hora que eu olhei, eu bati o olho naquela moto, eu falei, puta, que moto tesão, mano. Aí o Nasser, Piá, por que você não troca de moto? Você tá pagando a Hornet, já pagou quase ela inteira. Por que você não negocia aqui com o Júlio e tal? Que o Júlio era vendedor da S-Head, da Suzuki na época. Por que você não negocia e tal? Falou, você pode dar com uma carenada e tal. Apesar de eu ter perdido o ano, que era uma moto 2014, pra voltar pra uma moto 2010, mas era uma 1000 cilindrada, porra. A moto tava com 16 mil quilômetros. Aí eu comentei, putz, eu vou trocar. Aí conversei com o Júlio, a parcela ficava mais ou menos a mesma coisa que eu tinha, na verdade, da Hornet. E eu tinha pulado pra uma 1000, né, cara? E foi aí que eu comprei a S-Head 1000. Tem uns vídeos atrás aí, bem no comecinho dela, o dia que eu troquei a Hornet pela S-Head. Aí, cara, foi isso, entendeu? Eu comecei a andar de S-Head. Até hoje trabalho em pizzaria à noite. Vocês podem ver alguns vídeos. Até hoje eu trabalho em pizzaria, correndo atrás sempre de uma coisa para poder ganhar dinheiro, entendeu? Para poder pagar a moto. Graças a Deus, o ano que vem eu quito ela, entendeu? O ano que vem eu vou quitar a S-Head. Eu até vou parar aqui porque logo eu tô chegando na casa do meu pai, então eu quero finalizar esse vídeo aqui com vocês. Então até hoje assim eu trabalho tenho a CGzinha lá pra trabalhar e tal, e vou pagando a parcela da moto, vou dando meus rolês. Graças a Deus eu tenho um salário bom, assim, que eu consigo dos 2 empregos pra mim poder manter a moto, manter meus rolês, entendeu? Pra comprar as coisas que eu quero. Então foi isso, pesada. Foi assim que começou tudo, né? Primeira foi a Bis, depois foi a CG 125, que eu andei um tempo. Aí a Twister, a Hornet, agora a S-Head 1000. E pretendo ficar com a S-Head por muito tempo ainda. Se for pra mim trocar de moto, eu pego uma BMW S1000, que é o meu sonho. Ainda eu acho que, eu tenho certeza absoluta que eu vou realizar, porque eu acho que quando a gente trabalha duro, sem precisar passar por cima de ninguém, entendeu? Você fazendo o teu melhor, você consegue, mano. Eu sou a prova viva disso. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui de lição pra vocês é que, piazada, se você tem um sonho, cara, corra atrás, entendeu? Procura. Você vai quebrar a cara muitas vezes, entendeu? Você pode não ter um pai igual o meu, que me ajudou inicialmente, mas você sempre tem alguém próximo de você que pode te ajudar, entendeu? Então eu tenho certeza que quando a gente corre atrás,
a gente pedindo muito a Deus, fazendo oração para Deus, para ajudar a gente. Cara, Deus, Ele pode te ajudar, Ele vai te ajudar se você pedir para Ele. Beleza? Então o recado que eu deixo para vocês desse vídeo aqui, uma lição é isso, pessoal. Corra atrás que você consegue realizar qualquer sonho. Não existe nada impossível se a gente correr atrás. Beleza? Essa é a lição que eu deixo para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Foi um vídeo de 41 minutos, cara. Vai ficar bem comprido, vai demorar muito para mim editar esse vídeo, para mim mandar pro canal, mas é um vídeo que eu tô devendo para vocês, beleza? Deixa o seu like aí, comenta aqui, eu gosto muito que vocês comentem o vídeo, beleza? Comenta aqui nos comentários o que você achou e tal, qual que é teu sonho, se o teu sonho é uma Bis, se o teu sonho é uma CG, uma Hornet, uma Red, uma BMW, sei lá, velho. Comenta aqui que eu gosto que vocês comentem, beleza? É nóis, valeu e até o próximo vídeo.